Shalom Adonai, a paz do Senhor Jesus Cristo a cada um de vocês. Pastor William Guedes está aqui para meditarmos junto com você. É um prazer ter você juntamente comigo. Provérbios 17. Se você estiver assistindo na televisão ou pelo celular, dá uma pausa e pegue aí a sua Bíblia e vamos meditar alguns versículos de Provérbios. Já estudamos 16 capítulos de Provérbios, ou seja, do capítulo 1 ao capítulo 16. Se você ainda não viu, dê uma olhada aí em cada um desses capítulos com temas muito importantes. Agora vamos para o capítulo de número 17 de Provérbios. São vários versículos que eu escolhi. Todos os versículos aqui são 27, 28 versículos, todos são importantes. Mas eu quero destacar alguns com o tema, como você já deve ter visto aí, atitudes que devemos evitar, né? A forma de comportamento que nós devemos estar evitando, ok? Vamos lá, capítulo 17, versículo 1 nos diz assim: melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contenda. É melhor ter pouco em casa e ter paz e tranquilidade do que ter fartura com grandes problemas devido à forma como foi adquirido tudo que você tem na sua casa. A gente sabe muito bem que é muito melhor você dormir em paz, com a mente tranquila, do que dormir com a mente perturbada, preocupada, ansiosa, tensa, qualquer coisa, e bate na porta da sua casa, se por acaso nós agimos de forma errada, o resultado vem e aí a consequência vem, a gente até assusta quando alguém bate na porta da casa. Versículo de número 3, o crisol prova a prata e o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. Crisol é um aparelho usado para poder provar prata, também ouro, né? E aqui o forno, o ouro. A gente vê lá em 1 Pedro, capítulo 1, né? No versículo, por volta do versículo 6, 7, o apóstolo Pedro fala que da mesma forma que o ouro é depurado, quanto mais fogo vem sobre ele, mais puro o ouro fica, assim somos nós. Aqui está dizendo que os corações quem prova é o Senhor, ou seja, nós somos provados por Deus. Essa provação aqui é no sentido de ver aonde está o nosso coração, ou seja, Deus usa lutas, Deus usa sofrimento para que nós possamos estar vendo aonde está o nosso coração. Onde nós vemos isso? A história do povo no deserto, lá em Deuteronômio capítulo 8, já no finalzinho ali da trajetória do povo saindo do Egito e indo para a Terra Prometida, no capítulo 8 de Deuteronômio, Deus, por meio de Moisés, fala para o povo por que o povo passou pelo que eles passaram. Né? Você pode dar uma olhada lá para saber onde estava o coração deles, para que eles pudessem humilhar, para que eles pudessem buscar mais ao Senhor e saber aonde estava o coração de cada um. E lá em Hebreus 4:12, nos fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de dois gumes, e chega ao ponto de discernir, né, de dividir, aliás, alma e espírito, juntas e medula, e é aptas para discernir a intenção do nosso coração, ou seja, a palavra de Deus, ela discerne, né, o nosso coração, as nossas intenções. E aí no versículo 5 diz: o que escarnece do pobre insulta ao que o criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune, ou seja, aquilo que é errado nós apoiamos e aquilo que é certo nós rejeitamos. Isso é errado, evita viver assim, evita agir dessa forma, tá? A primeira parte do versículo diz: o que escarnece do pobre, o que zomba, o que curte, né, na linguagem popular, com o pobre, ele insulta a quem o criou, certo? Ou seja, insulta os pais, insulta Deus. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Aquele que gosta de ver o sofrimento dos outros, que aplaude, né, que fica, tá vendo, olha aí, tá vendo? Então, esse aí não vai ficar impune. Versículo 6, coroa dos velhos são os filhos dos filhos, ou seja, coroa do avô são os netos, e a glória dos filhos são o pai. A glória do filho são pai. Algo que alegra o coração de Deus são filhos que honram pai e mãe. Que eu e você possamos honrar os nossos líderes. Quando nós honramos nossos líderes, quando nós honramos nossos pais, nós estamos aí, de acordo com o provérbio aqui, isso glorifica e exalta o Senhor. Versículo 10, mais fundo entra a repreensão do prudente do que 100 açoites no insensato.
O prudente, uma pessoa sábia, um homem de Deus, quando você o exorta, ele aceita a exortação. Mas o tolo não aceita. Várias vezes a gente vê dessa forma em Provérbios, já vimos em alguns capítulos anteriores e vamos ver mais à frente. Mas o sábio, ele aceita a correção, ele aceita ser repreendido. E você sabe quem é tolo, quem é sábio, que anda com você. Evita ficar aí querendo exortar o tolo. Né? O tolo, nós temos que orar por ele. O tolo, em momento certo, nós devemos pedir para ele ler um texto e ver o que ele aprendeu. Fala o que você aprendeu aí. Alguém chegou em mim esses dias para perguntar, pastor, o meu marido colocou uma imagem de uma santa dentro do carro, a mulher cristã e o marido não cristão, né? não crente. O meu marido colocou uma santa dentro do meu carro e agora eu tiro ou não tiro? Eu falei, não, você vai orar para Deus preparar o coração dele e pedir para ele ler texto na Bíblia para que ele possa entender que a palavra de Deus entra no coração dele e faça com que ele remova aquela imagem. Ou seja, Isaías 44 fala sobre isso, né? E Salmo 115 também fala sobre isso. Continuando, no versículo de número 13. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Ou seja, aquele que a pessoa faz o bem para ela, ela só paga o bem com o mal não vai afastar da casa dela. Ou seja, aquilo que planta mal, colhe mal. Aquele que planta o bem, colhe o bem. Versículo 17. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Em todo tempo nós devemos valorizar os amigos. Mas é no momento de angústia que a gente sabe quem é nosso irmão. É no momento de angústia onde surge o irmão. Existe, no ano 2025, eu tive situações muito difíceis na minha vida, em questões domiciliar, na minha casa, e eu tive o apoio de muitas pessoas onde eles se surgiram como irmão, ou ele destacou mais ainda do que os irmãos de sangue com relação à minha pessoa. Pessoas que me ajudaram muito. E é isso que ele está dizendo aqui. Versículo 22, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos, né? A gente conhece a pessoa pelo rosto dela, pelo olhar dela, pela forma dela olhar e quando ela fala. Quando fala, é o que o coração está cheio. E um coração triste, ele tem um semblante triste, né? É isso que ele está falando aqui. Versículo 25, o filho insensato é tristeza para o pai, e a amargura para quem o deu à luz. Ou seja, o filho que decepciona os pais, certo? Ele está falando aqui, é algo prejudicial, é algo que para a mãe amarga, né? O filho insensato é tristeza para o pai e a amargura para a mãe, né? Dói na mãe ver um filho desobediente, rebelde, um filho que pratica coisas que ele não foi ensinado em casa, ou seja, pelo contrário, os pais o advertiu, certo? Quantas famílias têm passado por isso? O erro está nos pais? Não, o erro está na pessoa, né? Como a gente pode ver, um dos homens mais santos da Bíblia, que foi Ezequias, o rei Ezequias, ele gerou o pior rei de Israel, um dos melhores reis de Israel, gerou o pior rei de Israel. Ele teve exemplos que deu para o filho. Estava conversando com uma pessoa, o que aconteceu com Caim, certo? Sendo que Adão e Eva, né, e Abel eram pessoas tementes a Deus ali, de acordo com o texto, apesar que Adão e Eva já haviam pecado, porém, com quem Caim aprendeu a fazer o que ele fez? Quem foi que ensinou Caim a viver daquela forma? Não foram os pais. Não estou aqui tirando que os pais têm que exortar, tem. Nós temos que instruir os nossos filhos, tem. Né? Provérbio 22:6 fala que educa a criança no caminho que deve andar, para quando ela crescer não vinha desviar dela, mas se chegar a desviar, a culpa é da pessoa e não dos pais. Continuando, versículo de número 27. Quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é o homem de inteligência. Ou seja, aquele que acata as palavras que ouviu. Nós, né, tem muitas pessoas que estão me assistindo que tem anos e anos que estão semanalmente, 2 vezes por semana, às vezes 3 vezes por semana na igreja, sentado, ouvindo a palavra. Tem pessoas que já leu a Bíblia várias vezes, certo? E ela teve ali a repreensão,
certo? Ela leu a palavra, mas ela não reteve para ela, ela não pegou para ela. Normalmente, a maioria das pessoas, quando alguém está pregando, ela fica assim, nossa, fulano devia estar aqui, que essa palavra é para ela. Beltrano devia estar aqui, porque essa palavra foi para ela. Não, essa palavra foi para você. Você que está lá, você que está ouvindo, você que está ouvindo essa palavra é para você, tá? E ele diz aqui, o sereno de espírito é um homem de inteligência, uma pessoa calma, branda, uma pessoa que retém a palavra para ela, uma pessoa que escuta uma pregação, um conselho e ela retém para ela, né? Ela deve estar vivendo isso aí, ok? Que Deus abençoe sua vida, seu coração. Compartilhe esse vídeo. Se ele foi bom para você, tenho certeza que outras vidas serão edificadas. Fique com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.